Amores, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê, espero que todos estejam ótimos. Bom, quero agradecer a cada um dos inscritos, muito obrigada pela companhia de todos vocês, cada um. O canal tá crescendo, eu tô muito feliz pela companhia de vocês, obrigada por todas as mensagens de carinho. E hoje eu vou trazer para vocês esse porta papel higiênico. Olha, eu fiz esse aqui, tá? Fiz no fio de malha com ponto centrado. Esse aqui eu fiz espaço para 3 rolos, tá? Mas hoje eu vou fazer um de 2 rolos, para 2 rolos. E vou no final do vídeo falar quantas correntinhas de aumento para fazer esse de 3, tá bom? Vou usar o fio de malha, agulha número 10, tá certo? Qualquer dúvida, perguntas, pode deixar aí no final nos comentários do vídeo, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou fazer a base toda no ponto baixo. Vamos lá. Flores. Então, vamos iniciar fazendo correntinhas, tá? Vou fazer o Ezinho aqui, ó. Coloco o fio pra trás e vou fazer o total de 16 correntes, tá bom? Então, vamos lá, 16 correntes para iniciar. Bom, aqui eu fiz, ó, 15 correntes. Vou segurar aqui, vou fazer mais uma, 16. Eu já venho aqui onde tá meu dedo, ó, na 15ª. Vou trabalhar com ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo em cada casa de base, cada espaço desse aqui. Ponto baixo, eu puxo o fio, fico com 2 fios na agulha e fecho. Vou fazer um ponto baixo até o meu último ponto aqui da corrente, tá? Vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí. Bom, aqui estão os 16 pontos, tá? Esse último ponto aqui, gente, o que que eu faço? Para ele não abrir conforme a gente for crescendo, eu gosto de dar um nozinho, tá? Para ele não correr. Porque a gente vai fazer o crescimento aqui no meio e ele vai acabar enlarguecendo. Então, eu gosto sempre de dar um nozinho aqui, ó. Pra ele ficar firme. Pronto, um nozinho simples, tá bom? Então, vamos lá. Tem que ficar pausando o vídeo, que senão eu fico sem... Eu não, né? O celular fica sem memória. Então, fizemos o último ponto aqui. Aqui dentro, nessa mesma casa, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Aqui eu já tô segurando o fio pra ele ficar aqui, ó, arrematado, tá? Então, aqui, nesse último ponto, nós fizemos 3 pontos baixos juntos na mesma casa. Aqui eu já tenho outra casa e vou continuar aqui, ó, já arrematando esse fio, fazendo um ponto baixo em cada casa de base. A gente tá fazendo o fundo do nosso cesto. Eu entro aqui, ó, tá bom? Então, vou fazendo aqui um ponto baixo até chegar lá no final da nossa carreira. Eu retorno pra gente continuar e fazer o crescimento também, tá bom? Ó, vai ficando assim. Flores, ó, está assim. E aqui, olha, nosso último ponto da carreira. Eu já tenho esse primeiro ponto aqui que nós fizemos, ó. Então, aqui dentro, eu vou fazer mais 2 pontos baixos, para poder concluir a nossa curvinha, ó. Fiz os 2 pontos baixos. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, aqui em cima. Tá vendo? Eu peguei as 2 correntinhas. Vou fechar com baixíssimo. Aqui eu já faço uma corrente para ele não fugir. Tá bom? Ele tá assim, ó.
aqui do lado dessa corrente, eu já vou fazer um ponto baixo. Aqui, a partir daqui, fiz um ponto baixo. Ou, no caso, a minha correntinha aqui equivale a um ponto, eu fiz mais um ponto baixo, tá? De crescimento. Fiz uma correntinha, toda essa carreira eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha não, ponto baixo, tá? Um ponto baixo até aqui, ó. Quando chegar aqui nesse último ponto, eu retorno. Amores, ó, esse aqui é o último ponto, né? E aqui nós temos esse primeiro da carreira de baixo. A gente sempre vai fazer o crescimento na direção desse ponto aqui, ó, desse último ponto aqui da carreira, tá? Então, aqui eu faço 2 pontos baixos na mesma casa de base, ó, juntinho, tá? Nesse, desculpa o bate-bate, gente. E nesse. 2 pontos, que são os pontos duplos, pra gente poder crescer o fundo do cesto, tá? Amores, 2 aqui e 2 aqui, ó. 1, 2. Daqui por diante, um ponto baixo em cada casa de base. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, no último ponto, eu volto. Então, olha, cheguei aqui no último ponto. Nosso crescimento é sempre nessa direção, tá, gente? Do ponto aqui, ó, do último ponto, tá vendo? Aqui, ó. Se vocês quiserem botar um marcador ou um fio de uma outra cor aqui no meio, também ajuda. Eu tô achando escuro, né? Também ajuda, ó. É sempre nessa direção, tá? Aqui, ó. Último ponto, sempre nessa direção do último ponto, nosso crescimento, tá? O crescimento com fio de malha eu faço diferente, tá bom? Porque ele é mais grosso. Então, aqui nesse ponto, na mesma direção, eu vou fazer 2 pontos juntos. 1, 2. Aqui, 1, 2. Ai, amores, perdão por esse bate-bate, viu? E aqui, 1, 2. Aqui tem o primeiro ponto, olha, onde nós subimos para iniciar a carreira. Então, nós vamos fechar aqui com o baixíssimo. Já faço uma corrente do lado dele, da corrente eu já faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo, tá? Daqui por diante, um ponto baixo. Que eu já mudo a forma de crescimento aqui, tá bom? Então, fizemos 2 aqui, a correntinha em um ponto baixo. Daqui por diante, até aqui, nós vamos fazer um ponto baixo em cada casa de base. Então, amores, eu cheguei aqui, ó. Aqui dá pra gente ver, foi um ponto de crescimento, né, ó, na mesma direção. Então, agora, eu vou fazer um duplo. Um sozinho, tá? O duplo são 2 pontos na mesma casa. Fiz um sozinho, vou fazer um duplo, 2 pontos na mesma casa. Um sozinho. A próxima, um duplo. Um sozinho. Amores, essa é a forma que eu faço, tá? Eu cresço assim, porque como o fio de malha é grosso, se eu for colocar 2 pontos
em cada casa aqui de crescimento, eu vou ficar com a base cabeçuda feia, vai ficar todo torto. Então, eu faço dessa maneira com fio de malha. Com barbante, linha, eu faço de maneira totalmente diferente. Então, eu fiz aqui, ó, na mesma direção aqui, ó, saiu um ponto sozinho, não tem problema nenhum. Vou continuar fazendo aqui um ponto baixo, um ponto baixo em cada casa de base, até chegar a direção lá do outro lado do nosso crescimento, até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Vai fazendo com calma, pausa o vídeo, volta, assiste de novo, tá? É bom a gente fazer com calma pra gente poder ir tirando as dúvidas. Então, vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, tá bom? Amores, cheguei aqui, olha, na direção do último ponto, aqui, olha, nosso primeiro crescimento. Eu vou fazer um ponto duplo, que são 2 pontos na mesma casa, um sozinho, um duplo, um sozinho, um duplo, eita, o fio ficou fino. Quando o fio fica fino, como eu faço, ó, eu venho até aqui onde o fio fica mais grosso, essa parte fica pra cá, tá? Eu seguro aqui e o fio volta aqui pro meu dedo, ó. Eu venho aqui, puxo o fio normal, mas a parte grossa. Esse fio que é mais fino tá aqui, eu vou arrematar ele, já vou arrematar, fazer os pontos em cima dele, tá? Pra ele ficar escondido e já fecho. É assim que eu faço, ó. Então, fiz um duplo e agora um sozinho. Isso aqui eu vou manter aqui pra trás, que depois eu vou cortar. Então, fiz do mesmo jeito que o outro lado. Venho aqui, ó, no primeiro ponto. E fecho com baixíssimo. Vou subir minha corrente. E do lado da corrente eu vou fazer um ponto baixo. Ok, está ficando assim. Vai dando uma esticadinha pra ele poder ir pegando forma, tá? Ó, sempre faço assim com os dedos pra ele ir se arrumando. Ó, tá ficando assim a nossa base, tá bom? Nós fizemos 1, 2, 3 carreiras. Para essa largura aqui, 1, 2, 3, nós vamos fazer agora a última carreira, tá certo? Então, vamos lá. Então, fiz 2 pontos juntos, vou fazer um ponto baixo em cada casa de base, até chegar aqui no nosso último ponto, na direção do nosso último ponto, tá? Então, vamos lá, um ponto baixo em cada casa de base. Então, flores, cheguei aqui no último ponto, ó. Último ponto, mesma direção, tá? Então, eu vou crescer aqui, ó. Vou fazer aqui 2 pontos na mesma casa, um duplo, né? Um ponto sozinho. 2 juntos. Um sozinho.
Vou fazendo isso até aqui, ó. Então, continuando o crescimento, ó. 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho. Até chegar aqui na direção, tá? 2 juntos. Ó, aqui é o último ponto da nossa primeira carreira. Tô na mesma direção, ó. Então, aqui foi o último crescimento. Daqui por diante, até chegar a essa marcação, eu vou fazer um ponto baixo em cada casa de base, tá bom? Amores, qualquer dúvida, comentários. Aproveita, você que tá assistindo, não é inscrito, dá uma força pro canal, se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho para você receber todas as notificações aqui nesse canal. Eu trago muitas novidades, maneiras simples da gente estar fazendo as peças de crochê. Eu procuro a maneira mais fácil, mais tranquila e simples para a gente poder fazer um crochê legal. E também aceito muitas dicas, aceito dicas, sugestões. Então aproveita e se inscreve, dá uma força pro canal, é de graça e serei muito grata. Então eu vou continuar fazendo aqui, amores, um ponto baixo em cada casa de base até chegar aqui a direção do meu ponto de crescimento. Então, amores, cheguei na direção do último ponto aqui da carreira, ó, na direção do crescimento. E aqui eu vou fazer um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho, até a gente fechar, terminar essa carreira. Essa aqui é a última carreira do fundo. Se você quiser fazer uma base mais larga, para outra coisa, colocar toalha, sei lá, colocar produtos que você geralmente deixa em cima da pia do banheiro, você pode aumentar aqui a quantidade de carreiras e manter esse mesmo crescimento, tá? Um duplo, eu só faço duplo mesmo na primeira carreira de crescimento, porque depois eu prefiro ficar intercalando, para não ficar feio, o trabalho não ficar torto. Então, mas sou eu que faço assim, tá, gente? Outras pessoas fazem diferente, cada um vai adaptando a melhor maneira. Se vocês encontrarem a maneira melhor para vocês, vocês devem usar essa maneira, tá? A gente vai adaptando conforme o tempo vai passando. Fiz errado aqui. Então, aqui, olha, fiz o meu último ponto. Eu venho aqui em cima. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma levantada aqui, venho aqui de trás pra frente. Nós fizemos o total de 4 carreiras aqui nessa base. Tá? 1, 2, 3, 4. E aqui eu faço uma corrente. E assim está a nossa base, ó. Bom, agora nós vamos trabalhar a subida do cesto. Então, eu fiz uma corrente aqui. A gente vai trabalhar agora aqui em cima, ó. Em vez de a gente trabalhar aqui, a gente vai trabalhar aqui em cima, no meio da correntinha, ó. No ponto baixo ainda, tá? Um ponto baixo em cada casa de base. Aqui em cima, na parte dessa trancinha, ó. Não é mais aqui, agora é aqui. Então, a gente vai fazer toda essa carreira sem crescimento normal. Um ponto baixo
em cada casa de base. Quando chegar lá no final, eu retorno, tá bom? Não tem crescimento. Um ponto baixo em cada casa, em cada espacinho, pra gente poder começar a crescer a lateral do nosso cesto. Amores, terminei. Olha como ficou todo tortinho. Aí, a gente vai arrumar aqui, ó. Dá uma viradinha aqui, onde a gente fez os pontos, ó. Pronto. Agora, vamos começar a fazer o ponto centrado, tá? Ponto centrado vem aqui, ó. Primeiro ponto de trás pra frente. Puxo o fio aqui. Ó. Ele vem aqui pra trás. Fechei. E eu vou entrar com a agulha na direção desse fio aqui do rolo, ó. A direção dele é aqui, nesse ponto. Só que agora a gente não trabalha mais aqui entre os pontos. A gente vai trabalhar no meio do ponto, tá? Bem no meio dele. Então, eu entro aqui, puxo esse fio que eu tô fechando. Não ficou muito largo, peraí. Ficou muito largo, tem que diminuir um pouquinho. Pronto. Nem tanto, nem tão pouco. Pronto, aqui é a direção do fio. Eu venho aqui no meio do ponto. Puxo o fio e faço meu primeiro ponto centrado, ó. Centrado porque é no meio, né? Aí aqui tem o outro ponto. Ó. Se você tiver dificuldade para fazer essa primeira carreira de ponto centrado, entrando aqui, ó, no meio do ponto, com a agulha número 10, igual eu tô fazendo, você pode usar uma agulha menor, tá? Para fazer o ponto centrado. A agulha número 6 também é uma agulha muito boa, que eu uso muito para fazer esse ponto. Esse aqui eu tô conseguindo porque esse fio que eu tô usando, ele é um fio que tá macio. Ó, eu entrei do lado errado. É no meio do ponto, tá, gente? Aqui, ó. No meio dele. Aí, se você tiver essa dificuldade aqui, ó, que eu tô tendo nesse, pega uma agulha mais fina. Essa de número 6. Nossa, peraí. Pega uma agulha mais fina, ó. Entra aqui no meio dele. Puxa o fio. Dá uma levantadinha. Ai, meu Deus, olha o que eu fiz. É que eu não quero que fique batendo aqui. Meu filho tá brincando, né? Ah, filho, peraí, gente. Eu sou teimosa. Ó, dá uma levantadinha. Pega aqui já ele com a outra agulha, ó. E fecha, tá? Alguns pontos, essa primeira carreira, ela é bem chatinha pra fazer. Mas dá pra fazer, tá? Dá pra fazer tranquilamente. Melhor com essa agulha mesmo, com a 6. Vai fazendo assim. A partir dessa é mais tranquilo. É só a primeira que não tá firme ainda e fica assim. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui com um ponto centrado. E aí, quando a gente for pra próxima, eu retorno já pra gente continuar. Flores, fiz aqui o último ponto, ó. Vou levantar, venho aqui no primeiro ponto aqui em cima, ó, de trás pra frente. Vou fechar todas as carreiras dessa maneira, tá? Tem um detalhe que eu quero falar. Se vocês quiserem fazer também essa parte aqui do cesto com ponto baixo, também pode, tá, gente? Também fica bacana, porque o ponto centrado ele fica mais firme. Vou entrar aqui na direção do fio, ó. E faço meu primeiro ponto. Eu vou fazer aqui o total, nesse ponto centrado. Aí.
vou fazer o total de 1, 2, 3, 4, 6 carreiras, tá? Fiz 2 carreiras, agora vou fazer mais 4 carreiras. Quando tiver, vocês continuam fechando assim, do mesmo jeito. Se tiver dúvida, volta o vídeo, pausa. Todas as carreiras vão ser dessa mesma forma. Quando eu tiver na última carreira, na 6ª carreira, eu vou voltar pra gente fazer esse detalhe aqui, ó, da borda. E pra gente ver como ficou, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. E logo, logo eu tô de volta. E aí, eu vou dar a dica, falar quantas carreiras vocês vão fazer pra poder fazer um desse tamanho com 3 rolos. Que também serve para botar outras coisas, tá, gente? Não só papel higiênico, serve para você colocar... como é que eu vou falar? Perfume, creme, muitas coisas. Dá para você organizar várias coisas no teu... tanto no armário quanto na pia do banheiro. Até no seu quarto mesmo dá para você organizar qualquer coisa. Ele vai ficando tortinho assim, não se preocupem, tá? A gente arruma, ó. Ele vai ficar super retinho, tranquilo. Então, amores, olha, vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui e já já eu volto. Amores, aqui, nosso último ponto. Eu fiz, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Eu acho que eu falei 6, né? Mas eu resolvi fazer mais uma. Então, agora, a gente vai dar uma levantadinha aqui, ó. Vem aqui no primeiro ponto. Daqui pra lá. Puxa essa parte aqui, tá? Pra frente mesmo, ó. Fechei. Olha a altura até onde você vai puxar pra poder não ficar enrugado, né? E aí, a gente vem aqui, agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nessas laterais, entre os pontos, ó. Puxou, fechou. Ó, a gente fazer o detalhe da lateral, tá? Puxou, fechou. Não é mais entre os, no meio do ponto, agora é aqui, entre o ponto. Você entra, puxa, fecha. Entra, puxa, fecha. Pra poder fazer esse detalhe, pra ele ficar com a beirada grossa e dar um toque especial na peça, olha. Fica bem legal. Tá vendo como fica grosso? Olha a diferença. Olha a diferença. Então, vou fazer isso em toda a borda, tá? Quando chegar lá no final pra fechar, eu volto pra gente fechar junto e finalizar e mostrar como ficou. Flores, chegando aqui no último ponto, ó. Vou entrar aqui, vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar uma puxadinha aqui no fio, vou pegar uma agulha mais fina. Venho aqui no primeiro ponto que a gente fez, de trás pra frente, pra sair aqui na primeira trancinha, tá? Que a gente fez aqui, ó. No meio dela, de preferência, né? Ó. Pego esse fio, puxo pra trás. Tá? Aqui eu faço uma corrente e corto. Vou puxar aqui pra fechar, ficar bem fechadinho. Aqui eu vou intercalar esse fio que sobrou. Ele fica bem guardadinho aqui, ó, não dá nem pra ver, tá? Só dá uma puxadinha. Então, amores, olha, ele ficou com uma folga. Eu prefiro deixar essa folguinha, tá? Você pode botar um lenço, alguma outra coisa. E também tem papel que o rolo é maior, né? Então, ó, ficou assim com esses detalhes. Olha que lindo o ponto, gente. Olha o fundo. Olha. Eu não gastei 1 quilo, gastei menos de um rolo de fio. Tanto nesse aqui quanto no grande, tá? Não gastei um rolo todo.
Deixa eu mostrar assim, ó. Vocês podem fazer na cor que quiser. Não precisa usar só no banheiro também, né, gente? Pode usar em outras coisas, organizar com outras coisas. Então, se vocês quiserem fazer bem certinho assim, que eu acho que não seria legal, porque você acaba fazendo muito justo, puxando papel, rasgando e tal. É melhor com mais espaço, né? Eu acho. Você pode fazer... Esse aqui nós fizemos 16 correntes, você pode fazer 13 correntes. Aí vai ficar bem certinho assim, mas se você, de repente, comprar um rolo maior, aí você vai ter dificuldade de colocar aqui pra guardar aqui no seu no seu organizadorzinho, tá? O cesto maior, o que que acontece? Eu fiz 21 correntes de base. Tá? Total de 21 correntes. Ele ficou desse tamanho, ó. Deu 3 rolos de papel. Tá? Então, amores, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse porta-papel lindo de crochê, todo no fio de malha, no ponto centrado. E espero que vocês façam aí para organizar as coisas de vocês, para vender. Curte o vídeo, compartilha. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve para dar uma força pro canal, é de graça. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Obrigada de coração, gente. E logo, logo eu tô de volta. Beijos no coração de cada um. Tchau.